tema que foi nos passado, que é Gênesis capítulo número 41, versículo 52. Gênesis capítulo 41, versículo 52. Bem fácil. Aleluia, Deus. Vocês acharam bem? Diz assim a palavra do Senhor: ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Amém? Diga comigo: ao segundo. Mais uma vez: ao segundo. Chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Quantos podem dar graças a Deus? Senta dando glória a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Um privilégio poder estar aqui nessa noite. Sou o pastor auxiliar Fernando, da Igreja Batista Monte da Fé, lá em Realengo, para a glória de Deus, amigo da pastora Mara, tá? Estamos juntos aí. Muito mais do que uma camiseta, nós vestimos Cristo dentro do nosso coração, que estreita o nosso relacionamento em Cristo Jesus. Falar de Josué, falar de José é bem interessante, né? Porque José se mistura com as nossas próprias vidas. Eu, que há 20 anos atrás andei pelo caminho das drogas, fui usuário de cocaína, maconha, bebida alcoólica, mulher, noite, fui DJ na noite durante muitos anos, está aqui nesse momento recebendo a oração para poder levar a palavra do Senhor, é entender que o mesmo Deus que honrou a vida de José, honra a minha vida e honra a sua vida também. Porque Deus, Ele escolheu cada um de nós que está aqui nessa noite para uma missão e para um propósito. E não é necessário você estar no fundo do poço para que Deus glorifique o nome dele na sua vida. É necessário você abrir o seu coração, tá? Não queira mais se afundar, não queira ir mais fundo, mas queira mergulhar nas águas de Cristo nessa noite em nome do Senhor Jesus Cristo. Para falarmos desse texto, né, que é o tema prosperará mesmo em tempo de escassez, né, quando fala que José, Deus fez ele prosperar numa terra de aflição, a gente precisa parar e olhar um pouco para a história do próprio José. José, ele é o 11º filho de Jacó. Jacó é um nome bem conhecido de todos nós, porém José era filho de Raquel, né, a esposa preferida de Jacó, a esposa amada. Os problemas, eles já começam lá atrás, quando José, ele se apaixona, ele gosta, ele ama a Raquel, e a maioria dos crentes conhece bem a história, ao qual José se prontificou a trabalhar 7 anos para ter Raquel como sua esposa. E a Bíblia vai dizer que Raquel era filha do seu tio Labão, e Labão não usou de honestidade com José quando chegou com Jacó. Quando chegou o dia do casamento, dele entregar a Raquel para Jacó, ele entrega a sua irmã Lia. Eu gosto quando a Bíblia Sagrada fala dessas duas mulheres. Ele fala que Lia era uma mulher de olhos meigos, mas Raquel, ela era toda linda. Algumas versões mais modernas da Bíblia já dizem que ela era toda linda, ela era formosa por completo. E Jacó, quando viu Raquel, se apaixonou por ela e trabalhou ali durante os 7 anos. Porém, depois da noite de núpcias, ao acordar de manhã, ele teve ao seu lado uma pessoa que ele conhecia de lá da família, mas não era a esposa que ele tinha trabalhado, que ele tinha desejado. Quem sabe você está aqui nessa noite, já passou um tempo, você desconhece com quem você acorda. Você olha para o seu lado, já não vê mais o seu marido com tanta ternura, com tanto fervor. Você olha para a sua esposa, já não é mais aquela linda jovem do começo. Quem sabe você olha para a sua própria vida e já não vê mais sentido na sua vida. Jacó, quando ele acordou e olhou para o lado, falou: o que é isso? Eu fui enganado? É você?
Poxa, como pode isso? Para a nossa cabeça de hoje, de tempos modernos, é praticamente impossível, né, a gente compreender como é que pode uma pessoa deitar com o outro na cama, se relacionar e não saber quem é. Lembre-se que não havia luz elétrica como aqui. Lembre-se que a mulher, quando casava naquela época, ela era toda coberta, ele não tinha visão nenhuma daquela mulher. Não tinha pastor, não tinha padre, e não tinha aquela bitoquinha, né? E não tinha, sejam felizes para sempre. A coisa se consumava, assim como se consuma até hoje, é lá dentro do quarto. E depois, quem sabe, de uma noite de amor, depois de momentos muito agradáveis, e Jacó estava ali dando o melhor de si, né? Porque a Bíblia diz que ele amava Raquel, e quando ele acordou com uma pessoa diferente. Ao reclamar com o seu tio Labão, ele falou: não, aqui nós não temos esse costume, aqui nós casamos primeiro a primeira filha. E Jacó trabalhou mais 7 anos para que ele pudesse ter Raquel. Só que nesse período onde ele está trabalhando, ele já está coabitando com Lia. Lembre-se, Jacó estava sozinho. Jacó estava ali se preparando para se entregar à sua esposa. Porém, ele já agora já tinha uma esposa que era Lia. Ele amava Raquel, mas ele coabitava com a sua esposa. E nesse coabitando com a sua esposa, ele vai tendo com Lia nada mais nada menos do que 7 filhos. E Raquel observando tudo aquilo, mas ali esperando, Jacó trabalhando. E a Bíblia vai dizer que quando chegou o tempo devido, eles casaram, passando os 7 anos, e agora ele tinha 2 esposas. Porém, uma esposa era aquele que ele amava, e a outra é aquele que ele estava junto. Eu não posso imaginar uma felicidade plena na vida de Lia. Então ela tinha que trabalhar e fazer o máximo para aquele homem amar a ela. E quantas pessoas, irmãos, têm tentado com outras pessoas, tentando prender marido, tentando prender as coisas, às vezes com presente, às vezes fazendo até mesmo pelo relacionamento sem vontade, submetendo as coisas que desagradam até o próprio Deus, para que você possa prender esse homem, para que você possa prender essa mulher. Entenda uma coisa: Deus tem o melhor para as nossas vidas, e aquilo que é teu, ninguém vai tomar. Coloca essa pessoa diante de Deus, faz da forma que você quiser, manda carta para Jesus, ora aí no seu lugar, vai para o teu quarto, faz o jejum, vai amanhã passar o dia com Deus, mas entenda, Deus está no controle, amém? Porém, existe uma parte que você deve fazer, que é a sua parte. É a sua parte. Muitos abrem mão da sua parte e querem que Deus faça a parte que lhe pertence. Deus está presente no relacionamento. Mas quem deita ali é você e seu marido, você e sua esposa. Quem namora são vocês. Deus somente está presente. Quem se guarda, aqueles que nem namoram, não são casados, é o Senhor que está ali com você. Então a tua parte você tem que fazer. E a gente não está aqui para trazer lições de moral para a sua vida. Não é isso. A gente está aqui porque a gente serve a Jesus Cristo. E nós temos o prazer de agradar o nosso Deus. Nosso Deus. E a Raquel, vendo essa situação toda, da irmã ali dando filhos, porque naquela época era muito importante para a mulher dar um filho. Diferente do que nós escutamos hoje. Muita gente aí na mídia, na sociedade, diz do prazer de não ter filhos. E ter filhos é uma bênção de Deus. Mas você tem direito à sua escolha. Você pode escolher não ter filhos. Tá? Tudo bem. Você não está pecando contra isso. Mas nessa época, irmão, era para ter filhos. Era necessário. Entendeu? Era um gozo na alma para a mulher. E Raquel, vendo essa situação toda, ele pega a sua serva, porque cada uma delas, quando casou, ela casou com Jacó, e o seu tio Labão deu a serva também junto. E Lia tinha uma serva chamada Zilpa, e Raquel tinha uma serva chamada Bilhá. Porém, quando Raquel casa com Jacó, ela não dá filhos, ela estava com uma esterilidade. Então ela pega a serva dela, Bilhá, e bota ela para se deitar com o seu marido. E quando aquela mulher que se deita, Bilhá, ela dá filhos. E Raquel pega aquela criança e, como se fosse dela, e leva até Jacó, fala que está aqui o meu filho. O filho que eu não posso te dar está aqui nas minhas mãos. Meu irmão, você pode até imaginar que isso trouxe algum tipo de conforto para o coração de Raquel, mas eu digo para você, isso não trouxe conforto para o coração dela.
forma nenhuma. Porque o intuito daquilo não era trazer uma felicidade ao coração do seu marido Jacó, mas era uma concorrência com Lia, sua irmã. Se ela está dando, eu estou dando também. Meu irmão, entenda, existe um limite para a sua vida. Um limite para a sua vida. Então compreenda até onde você pode ir. Isso entra no âmbito pessoal. Porque se a gente está aqui no culto de libertação, nós precisamos nos libertar daquilo que tem nos afastado de Deus. E uma das coisas que tem nos afastado de Deus não é só pecado, não, mas é problemas que nós arrumamos. Deixa a Bila em paz. Deixa o cartão em paz. Compra só o que você precisa. Seja feliz da forma que você é. Irmão, fui um homem super complexado na minha vida, na minha adolescência, feio, esquisito, alto, magro, cabeçudo, ninguém queria namorar comigo. Mas, meu irmão, quando eu encontrei Jesus, eu encontrei a minha identidade. Aleluia! Então pense você o que você quiser pensar, para mim não importa, eu sei quem eu sou em Deus. Aleluia! E muita gente não sabe quem é em Deus, por isso tem necessidade de comprar, de ser, e fica comparando a sua vida com o povo de Instagram. Meu irmão, que não é realidade. Realidade é isso aqui. Crentes cheios da presença de Deus, caminhos com o Senhor, isso aqui é real. Não há foto que o irmão possa tirar aqui, que possa dar à pessoa que ver a foto que nós estamos sentindo aqui nesse lugar. É só para mostrar para ele mais ou menos como foi. E às vezes a gente não sabe nem explicar como foi a palavra, mas a gente sabe que foi pra gente, a gente sabe aplicar. Você não sei, eu não sei te falar como foi, mas eu sei que Deus falou comigo. E eu sei o que eu tenho que fazer. E Raquel, ela dá Bila para Jacó. Aí você vai ver o problema que esse homem vai se arrumando. Casa com Lia, depois casa com Raquel, aí depois se deita com Bila. Aí Lia chegou uma hora que ela parou de dar filhos. Ela falou, não, agora eu vou dar minha selva pro meu marido Jacó, porque o negócio aqui desse lado não pode parar. Uma concorrência. Aí dá Ziba para ele. E vai nascendo criança. Aí Jacó o dia todo dá na lida. Quem lê a Bíblia sabe lidar. A coisa começava cedo e acabava cedo, não é igual a gente que está aqui essa hora o povo daquela época estava todo mundo dormindo já, gente. Todo mundo dormindo. E antes do sol nascer já estava todo mundo de pé. Agora eu pergunto, aonde que está o tempo desse pai? Para esse monte de filho? Verdade. Gente, quem tem uma esposa já é complicado. Imagina você tem 3, 4. Meu Deus. E atenção para essas mulheres. Hoje você é meu, não, você é dela, não. E a dor de que os olhos, porque os olhos sorriem. Às vezes a gente não sorri com a boca, mas os olhos sorriem. Entendeu? Eu olho para minha esposa, meus olhos sorriem para ela. Aleluia. Porque é a menina da minha mocidade. Eclesiastes fala que a gente tem que honrar a mulher da nossa mocidade. Seja qual for o tempo que você está vivendo na sua vida, se o teu grande amor entrou hoje, sorria para ele com os olhos. Porque quando Jacó sorria com os olhos para Raquel, mesmo quando ele ia se deitar com Lia, porque ele tinha que cumprir o seu compromisso como marido, todas aquelas pessoas sentiam, porque existia um grande amor no coração de Jacó por Raquel. Então Lia tinha que se esforçar ao máximo para tentar trazer um pouco da atenção daquele homem. Irmão, não arrume sarna para se coçar, não arrume problema para a sua vida. Basta aquilo que o Senhor te deu. E cada dia mais você vai se aperfeiçoando, melhorando, investindo na vida, na sua casa, na sua família, investindo na sua própria vida. Primeiramente, aprendendo a ser grato. A gratidão é um princípio. O corpo está comendo, graças a Deus por tudo. Graças a Deus por tudo.
gente precisa ser grato, porque quando a gente não é grato, a gente começa a fazer comparação, a gente começa a olhar para o lado. A gente começa a ver outras pessoas e achar que a vida do outro é melhor, mas é melhor você estar vivendo a tua batalha junto com a tua esposa, com o teu marido, com o teu namorado, com o teu Deus, do que você está querendo arrumar mais guerra para a tua vida, e a derrota é certa, como a irmã falou aqui. A pregação de Tamar. Amados irmãos, dentro dessa situação toda, depois de todos esses anos, Raquel, enfim, gera um filho. Aí vem ele, que é o tema da pregação, que é Jacó. Deus se lembrou de Raquel. Só que aí já tinha 11 filhos já na situação, pastor. 11 filhos. Quando José nasce. E qual era a mulher que Jacó amava? Quem era a mulher que Jacó amava? Raquel, correto? Então José veio ser filho de quem? Filho de Raquel. Quem era a mulher que Jacó amava? Raquel. José era filho de? Raquel. Quem era a mulher que Jacó amava? Raquel. Então, quando veio aquele filho, pastora e amados irmãos, você acha que aquele homem ficou como? O homem já está velho. Já viu, avô? Pai, primeira viagem, fica bom. Aí tem um filho, 2 filhos, 3 filhos. Mas quando o cara é avô, fica bobão. Fica bobão, fica babando. É pai num tempo diferente, num momento diferente. É pai outra vez. A avó fica diferente. Quando eu tive meu filho, era muita responsabilidade. Agora não, é o filho da minha filha. Eu cuido dele com o maior carinho, cheio de coisa, cheio de mimo. Irmão, quando José nasceu, os irmãos dele já estavam vivendo no meio dessas coisas todas aqui que estavam acontecendo. Lia, Raquel, Bilá, Zipa, e vem José, bonito, formoso, gordinho, bonitinho. Jacó pega aquele garoto nas mãos e os irmãos começaram a olhar de uma forma diferente. Quantas vezes na nossa família a gente falou assim: minha mãe fazia isso comigo. Quando veio um neto, duvido minha mãe dava um óleo desse. Se eu fizesse isso, minha mãe dava um tapão em mim. Agora esse garoto aí faz tudo o que quiser. Imagine na cabeça de pessoas que não foram amadas, de pessoas que não foram acompanhadas, que só aprenderam sobre o Deus do seu pai e da lida do dia a dia. Aí vem ali José naquela situação, e José começa a crescer, e José começa a ser amado e acompanhado pelo seu pai. Imagine Raquel amamentando José e Jacó ali babando na sua esposa, que era toda formosa, e no seu filho querido. Irmão, Lia deve ter ficado estressada, Bilá, Zipa e todos os filhos. Quem sabe eu estou falando com pessoas aqui que tem um sentimento desse, que é filho de um relacionamento desequilibrado, e teu pai, a tua mãe resolveram ali um dia sair, foi só uma saidinha e gerou você. Eu quero dizer que você pode ter nascido da forma assim, mas Deus permitiu que você tivesse nascido. Você não é um acaso, você não é um acidente. Você é a imagem e semelhança do Senhor. E você precisa valorizar a vida que Deus te deu. Você não nasceu para ficar mendigando o sentimento de ninguém. Glória a Deus, é desse jeito. É uma escassez de paz, é uma escassez de sentimento, é uma escassez de carinho. Mas sabe que Deus está contigo. Ele quer levantar a tua autoestima nessa noite, acrescentar a tua fé e fazer você ter a identidade de Cristo na sua vida e entender que as tuas lágrimas são para tu chorar com o teu Senhor, não por falta de pessoas que nunca tiveram isso e tem dificuldade em te dar, porque quantas vezes a gente cobra de alguém que não teve alguma coisa. Meu irmão, mediante esse quadro, José vai crescendo, ele começa a ter sonhos, ele começa a ter comportamentos que desagradam os seus irmãos. E a Bíblia vai dizer que o pai dele fez uma túnica para ele. Eu fico imaginando aquela túnica bonitinha, colorida,
Era quando os irmãos dele olharam para si e falaram: eu não acredito, papai nunca fez isso pra gente. A gente toma conta de cabrita aqui o dia inteiro. É chifrada de bode aqui nas costas, meu pai nunca veio nada. Meu Deus. E José, ele não tinha culpa, gente. Ele era filho de um grande amor. Ele era filho de um homem que amava a sua mãe. E se o seu pai não amou a sua mãe, você pode amar a sua esposa, você pode amar o seu marido, você pode amar o seu filho. O pessoal da família da minha esposa, eu me lembro como se fosse hoje, o menino tomou formol para se matar. E a gente foi lá no hospital, atrás dele, e eu me lembro da irmã da minha esposa, ela falou uma coisa que eu nunca mais esqueci, eu era novo convertido. Ela falou assim: eu nunca tive isso. Ele está se matando porque está com falta de carinho. Eu nunca tive isso. E quantas vezes a gente faz a mesma coisa? Meu Deus, Quando a gente está diante de um Deus de amor, um Deus de compaixão, um Deus de misericórdia, como a gente pode buscar tantas outras coisas para ser liberto e não ser liberto de sentimentos nocivos à nossa vida? Quem sabe eu estou falando aqui para um homem tirano, que aqui na igreja dá glória a Deus e aleluia, mas chega dentro de casa, só Deus sabe como é que tem um mau humor, estressa as pessoas. Falando com mulheres aqui que não se controlam e sentem falta de carinho, de atenção, mas não se dispõem a receber. Ah, já vai começar? Pera aí, pô, não gosta de mim agora não. Jesus, o que é isso, meu Pai? E a gente está aqui pedindo libertação. aleluia. E muitas vezes a gente pede libertação para o outro. Muitas vezes a gente está agora para poder dizer que aquela palavra não é para a gente. Eu falo isso direto para a igreja. Tem gente que dá glória para mostrar para o outro que aquela palavra não é para ele. Mas ele precisa se consertar. Glória a Deus. Mas não é que ela está dizendo que é para nós, mas é que é para o outro. Que eu já estou livre. Mentiroso, mentirosa. A vem da glória começa a pedir: Senhor, misericórdia. Tem compaixão, Deus. Eu sou assim, Senhor. Eu preciso melhorar, Pai. Oh Deus, estou causando trauma na vida das pessoas, estou dizendo que nunca tive isso, então tu não conhece a Jesus. Eu peço a você que levante a tua mão e receba Cristo nessa noite. Porque diz que não conhece a mãe, então não conhece a Deus. Porque Jesus falou: quem vem a mim vê o Pai. E a Bíblia diz que esse rapaz vai crescendo ao ponto que o seu comportamento e o carinho do pai com ele veio gerando ciúmes, veio gerando sentimentos nocivos ao coração do homem. E a gente, nós somos pessoas que o Senhor agora habita dentro do nosso coração e precisamos ter o nosso coração limpo. Quando a pastora estava orando aqui por libertação, primeiro eu pedi por mim, depois eu falei para os meus irmãos, botei a minha casa e comecei a colocar os meus vizinhos, não para eles se libertarem, não, mas para que eu possa ter sabedoria para lidar com eles. Aleluia. Porque eu quero alcançá-los. E quem sabe eu estou falando com alguém aqui que tem aquele prazer de botar um som bem alto para perturbar a cabeça do vizinho, com aquele louvor assim, que vai do diabo. O diabo está ali sapateando contigo. Bota mais alto, que assim te perturba ele. Pelo amor de Deus, irmãos. A Bíblia diz: se falta sabedoria, peça a Deus. Quando conseguir a sabedoria, Provérbio diz: perduda ela no teu pescoço, para que você não venha perdê-la. Glória! Foi ali perto da Vila Militar de manhã, liguei um moto, falei assim com Deus, a gente fala com Deus o tempo todo. Falei assim: eu tenho que ir lá em Camará, Pai. Eu sem carro, não sei o que eu faço, Pai. Pai, eu vou fazer o seguinte: se vier o ônibus e não parar para Campo Grande, passa em Camará, eu vou entender que o senhor não quer que eu vá lá. Aí parou um ônibus assim que não ia para Camará, mas veio 3 que ia para Camará, passou lá atrás, eu fiquei assim. Falei: tá bom, Jesus, entendi. Peguei um motoboy, fui para casa. Tô sentado no motoboy, passa um carro do exército, 3 carros do exército. Estava tendo algum evento ali na Praça do Canhão, em Realengo, do exército. Aí o cara do mototáxi, eu estou assim sentado no moto, falei: amigo, ele estava tocando a sirene quando os carros passavam. Eu falei: pô, isso daí é ambulância de criança. E criança, quando vê um carro do exército, fica todo bobo. Aí ele ficou quieto assim, quando chegou lá na frente, ele falou assim: é palhaçado isso aí, pô, com esses carros aí tudo no meio da rua, agora na hora do rush, meio-dia, não tinha ninguém na rua, gente, nem escola, não tinha nada. Pô, que não sei o que, eu fiquei calado. Aí tiramos. Eu falei
falei assim, ali na frente tem uma contramão ali, eu quero ver se ele vai entrar. Aí ele entrou na contramão, fiquei na minha. Falei, já se perdeu nas suas palavras. Meu Deus. Quando chegou nessa rua que tem um hospital, tinha um carro da penitenciária, aquele policial penitenciário, tem um negócio de hemodiálise. Ele falou, tá vendo aí, ó, o pessoal dentro deve estar todo mundo apavorado, porque tá esses bandidos pra cá pra fazer hemodiálise. E eu falei, Jesus amado. Aí quando chegou lá na frente, eu fiquei quietinho, esperei um tempo. Falei, amigo, tem uma tirinha no Facebook que fala assim, que tem uma árvore muito bonita, e essa árvore é linda, está caindo muitas folhas dessa árvore, está passando um casal abraçado assim, eles ficam sorrindo e olhando para a árvore, apontando. Do outro lado, de frente para a árvore, tem uma casa onde mora uma senhora que está com a vassoura na mão, com raiva das folhas que estão caindo, com o braço levantado assim. Eu falei, amigo, tudo é perspectiva de como você vê as coisas. Quando meu pai estava vivo, a gente era garoto, ele levava a gente para ver a parada militar de 7 de setembro. Ele levava a gente lá no cais para entrar no navio da marinha, que ele tinha sido militar. Então quando eu vi os carros do exército passando, me remeteu o quê? A uma coisa boa. Aí eu falei assim, isso daí é ambulância de criança. Eu não tenho um filho ainda, mas quando eu tiver, eu tenho certeza que eu vou fazer a mesma coisa que meu pai fez. Meu irmão, muda a perspectiva dos teus olhos hoje. Passa a olhar a vida de uma forma diferente. Você vai ficar mais tranquilo. E vai poder transmitir Cristo melhor. Quando chegou lá na frente, ele não teve palavras para refutar o que eu falei. Ele é mesmo. Falei, meu irmão, acorda de manhã, liga na Record. Meio-dia Record. E de noite, para ver as piores notícias da manhã e de tarde na Record. Meu irmão, tu vai ficar com medo. Você vai ficar perturbado. Você vai ficar ansioso. Você vai ficar reclamando da vida. Esquecendo que Cristo vai voltar para nos buscar. E existe uma missão para cada crente passar aqui na terra. Não é que é cabrito, fazer essas coisas, não é ganhar almas para o reino. E ninguém vai querer escutar o evangelho de uma pessoa ranzinza e sem amor no coração. Então liberte-se nessa noite. Tira a capa, meu irmão. Tira essa capa horrível. Aleluia. Mal-humorado, enjoada, vizinho chato, trabalhador chato, chega atrasado, ainda pode ficar mais um pouquinho, não dá um trocado, não sabe dar uma gorjeta, honrar um trabalhador, não sabe nada. Vamos, senhor. Crente. Tudo Satanás, tudo diabo, tudo Satanás. É Satanás o quê, meu irmão? Tudo é chato mesmo. Mas Deus também trabalha nos nossos temperamentos. Aí esses irmãos que estavam aí com o coração cheio de mágoa, pegam esse menino chamado José, querem vender ele como escravo, quer matar ele, quer armar um plano. Depois resolve fazer aquilo que a pastora estava falando aqui, orou contra. A cova. Jogou ele na cova. Vamos ver o que a gente vai fazer com ele. Depois vende ele como escravo. E lá como escravo você conhece a história. Ele é vendido para Potifar. E Potifar viu qualidades naquele jovem que os irmãos dele não viram. Glória a Deus. Às vezes é o de fora que vê, irmão. Você não precisa se transformar no seu ambiente, na sua casa, não. Às vezes ninguém te reconhece, mas Deus sabe quem você é. Entendeu? O que as pessoas não compreendem de você, um dia vão te compreender, mas se também não te compreender, fique tranquilo, Deus é contigo. Mas desde que você esteja fazendo o melhor. Então a gente precisa melhorar como ser humano, estudar, buscar. A Bíblia diz lá em Salmos que o céu pertence ao Senhor, mas a terra, Deus deu ao homem para que ele domine. Então existe um pedacinho para cada uma das pessoas que estão aqui e a gente precisa se aprofundar nisso. A gente não pode caminhar no sonho dos outros, na vida dos outros, na salvação dos outros. A salvação é uma só, porque nesse momento, quando o Evangelho está sendo pregado, irmãos, estamos todos iguais aqui na direção do Senhor, na presença do Senhor. Deus não quer saber se você tem muito, se está com 1.000 na conta, se está com 3.000, se é advogado, se é analfabeto, não importa, o Evangelho é para todos. Todos aqueles que estão aqui. E esse menino vai para a casa de Potifar. E lá na casa de Potifar, ele começa a ser observado como uma pessoa de mãos abençoadas. Uma pessoa que quando coloca a mão, Deus abençoa. E ali Potifar entrega tudo para ele. Menos o quê? Menos aquele problema que teve lá atrás na vida do pai. Tem um monte de mulher.
José não queria ferir o coração de Deus, nem ferir o coração daquele que o confiou nas mãos dele, a sua própria casa. Jesus confiou no coração de cada um que está aqui uma obra. Aleluia. Jesus confiou no coração de cada um aqui um ministério. E muitos acham que o ministério é o ministério que a pastora chamar, que alguém te chamar. Não, todos nós recebemos um ministério, independente de pastor, é um ministério da reconciliação, levar pessoas a se reconciliar com Deus. Mas muitos estão atrás de cadeiras, muitos estão atrás de movimentos, de cargos. Precisam de um cargo, precisam de uma cadeira. Meu irmão, antes de eu ser pastor, eu já era pastor antes. Aleluia. Antes do chamado, Deus já estava operando, meu irmão. E às vezes muitas pessoas não são levantadas porque são meninos. Se chateiam com qualquer coisa. Cara fulano, não vem, tô chateado. Aqui, é grupo no WhatsApp. Botou uma mensagem, ninguém respondeu. Meu Deus. Chupetinha, botou uma chupetinha. Senta aí, tem aniversário, bota no aniversário. Fica lá chupeta até crescer. A obra é séria. Tem pessoas que entram aqui, irmão, por uma última porta. Eu tive conhecimento disso uma vez que eu estava fazendo discipulado numa casa. E essa moça que o discipulado estava sendo na casa dela, ela foi numa clínica se consultar. Ela conhecia uma pessoa na clínica e à noite ela conseguiu levar essa pessoa lá na casa. Quando a mulher entrou, eu falei, tudo bem? Estava a oportunidade para todo mundo falar, como foi seu dia, sua semana? Foi bem, foi assim. Foi... E a mulher falou assim, hoje eu vim aqui porque é o último lugar que eu vou entrar. Se aqui eu não tiver uma resposta de Deus, eu vou dar cabo da minha vida. E eu olho com a Bíblia na mão, eu penso, Jesus sobrou para mim, e agora, pai? É contigo. A palavra é tua, tudo é contigo. E aí a gente deu um discipulado, oramos, mas Deus, Ele não deixa passar nada. O marido dela chegou, foi ver que o lugar aquele era um lugar bem esquisito que eu estava dando discipulado. E as fotos de discipulado hoje na internet são uma coisa muito linda, né? Aquele monte de gente bonita, todo mundo bonito, aquela mesa, eu lá no meio da comunidade, lá no buraquinho esquisito, mas Jesus estava lá com a gente. Pastora, a gente estava lá. Quando levantamos, o marido dela chegou, falei, amigo, vamos só fazer uma oração final e a gente vai terminar. Quando seguramos a mão, eu fechei os meus olhos, irmã, foi uma coisa surreal. Eu vi uma oca de índio assim, uma oca bem grande, igual aquelas que aparecem na televisão, aqueles índios tudo rodando, só que só tinha um índio só. O índio ficava rodando assim. Eu falei assim, gente, eu estou vendo uma visão estranha, eu estou vendo um índio, a mulher calou na hora. Na hora, gente. Deus não deixa passar, a gente orou, repreendeu, uma hora que ela ficou meio tenso e o Senhor fez a obra ali naquela vida. Está entendendo, irmão? Então a gente precisa deixar essas coisas de lado e começar a caminhar com fé. Às vezes na hora que teu filho está ali querendo já dando um passo para Jesus, no secreto você vem e lá, dá uma lapada nele, joga tudo por terra. Joga tudo por terra. Então ele precisa caminhar. Então José estava ali com a missão nas suas mãos. Ele não podia trair, ele não poderia trair a confiança que Deus deu para ele, a unção, a bênção que Deus deu para ele, que apesar de estar ali como escravo, Deus estava com ele. Ele não poderia trair o seu Senhor, mas se Deus não estivesse com ele estava com a tendência a trair o seu Senhor com a mulher dele. Então, meu irmão, se você está se inclinando para alguma coisa, observe bem, não é nem a coisa, mas é falta de comunhão com o Senhor, porque a Bíblia diz que os olhos de Deus estão em todos os lugares. E quando a gente quer fazer uma coisa ruim, a gente fica constrangido. A gente fica constrangido. Então quando a gente não se constrange mais, é falta de Deus, não é diabo, é falta de Deus. Glória a Deus, aleluia. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Buscar-me-eis e me acharei quando me buscar de todo o vosso coração. Achegai-vos a mim e eu chegarei a vós outros. Eu sempre falo com Deus, Senhor, te dou graças, porque o Senhor sempre ouve a minha oração e a responde. Mesmo quando Ele está calado. Mesmo quando Ele não diz uma palavra. Mas ali houve uma traição daquela mulher, porque aí eu vou dizer, o diabo se levantou ali. Para botar aquele menino para fora. E jogando ele para fora, ele vai para onde? Ele vai para um outro ambiente, ele vai para um buraco mais fundo. Porque ali ele começou a se recordar, de repente, do buraco que os seus irmãos colocaram ele durante um tempo, naquela cisterna, naquele buraco. Porque as cadeias do passado não é igual às cadeias de hoje. As cadeias estão num lugar frio, sombrio, isolado, úmido. E ali José deve ter se entristecido.
Deve ter chorado como cada um de nós aqui chora. Deve ter sentido a mesma saudade quando ele sentia lá na casa de Potifar. Era um casarão, era uma mansão. Ele andava balançando chave, tomava conta de tudo, as coisas andavam bem. Porém, ele estava longe da sua casa, da sua família, dos seus pais, do seu convívio, da sua terra. Então havia um sentimento dentro daquele coração. Irmão, não tenha vergonha de sentir. Tem crente que parece que não sente mais. Eu tenho muita desconfiança que eu não vejo super crente. Meu Deus. Não existe isso. Meu Deus. Não existe super-homem. Existem homens que dependem de Deus, mulheres que dependem de Deus, mas muitas vezes choram em secreto. E os relacionamentos hoje estão muito desunidos, as pessoas estão muito arranhadas umas com as outras. Isso é um prejuízo muito grande, porque a Bíblia Sagrada vai dizer: confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Eu não posso me abrir por ninguém, eu não confio em ninguém. Meu Deus, o que é isso? Não é igreja. Não é igreja. Eu quero te encorajar nessa noite a buscar a Deus aqui nesse lugar e confessar as tuas laguras, os teus pecados, a tua falta de vitória, seja o que for, como você se vê, se você se acha feio, gordo, bonito, se você quer ser rico, eu não sei. Coloca tudo isso diante de Deus, mas se for necessário, busca alguém para conversar. Aleluia. Alguém sincero. Aleluia. Mas aí a gente sente falta de alguém sincero porque a gente tem dificuldade em se doar. Quando José via os irmãos dele para poder ver o que eles estavam fazendo, a Bíblia diz que era difícil os irmãos dele não tratar ele asperamente. Meu Deus, desse jeito. Irmão, baixa a tua guarda. Meu Deus. Eu sei que vocês fazem trabalho de rua, lá na igreja também faz trabalho de rua. Lá de 15 dias a gente está na rua dando soco, lá na entrada da Vila Vintém. São 10 anos já direto, irmão. E uma das coisas que eu aprendi em fazer trabalho de rua é que a gente às vezes tem que precisar mais ouvir do que falar, porque Cristo tem solução para todo mundo. Deixa eu te falar uma coisa: Deus vai mudar a tua vida. A gente já escutou isso 1.500 vezes, mas às vezes nunca escutou, nunca alguém deu ouvido para escutar a história dele. E a gente escuta cada história. Tem pessoas doentes mentais, tem os viciados e tem as pessoas desgostosas da vida. Verdade. Conheci um rapaz que ele falou: eu não suportei a morte do meu pai. Eu tenho casa, eu tenho mulher, tenho 3 filhos, tenho uma empresa, mas eu virei mendigo. Eu não suportei. Meu pai morreu. Na pandemia era muita gente, mas a primeira coisa que as pessoas falavam: eu não sou morador de rua, eu estou aqui com prato de comida porque eu estou desempregado por causa da pandemia. Desse jeito. Eu conheci um militar aposentado. Ele saiu de casa porque o filho dele virou viciado e a mulher dele acolhia o filho. Ele falou: ou ele ou eu. Ela falou: ele. Aí ele saiu de casa e virou mendigo. O salário todo mês na conta virou mendigo. Mas se eu não escutasse, eu não saberia ler essas coisas. O ouvido para escutar precisa estar aberto. José, quando ele falou dos sonhos dele, as pessoas não entenderam. Nem Jacó, que era um homem de Deus, entendeu. Mas Deus estava naquele negócio. O que você não entende hoje, entenderá em breve. O que você não alcançou hoje, às vezes Deus dá uma direção, uma liderança da igreja, que fala: pô, eu não concordo. Eu também falo isso, gente. Eu não concordo com todas as coisas que o meu pastor fala, mas eu me guardo, sabe por quê? Porque lá na frente eu vou entender. E às vezes, quando a coisa não dá certo, tem gente que tem o prazer de levantar a bandeira. Tá vendo? Eu falei para a pastora que nada vai fazer isso. Meu Deus. Meu Deus do céu, que lado você está, meu irmão? Meu Deus do céu. E a Bíblia Sagrada vai dizer que José estava ali, naquela masmorra, naquele lugar, mas mesmo assim ele conseguiu evidenciar aquilo que mais tinha dentro dele, que era honestidade, ao ponto do carcereiro entregar a chave na mão do preso. E não foi por nenhuma propina que ele deu, não foi por nenhum adianto que ele deu, não, mas por quem José era. A sua face, o seu semblante poderia ser triste, mas não abalou o altar de Deus que havia dentro daquele coração que ele aprendeu com o seu pai Jacó. Meu irmão, se você está se esfriando, é hora de cair no fogo, para que teu coração possa voltar a ser aquecido. Porque agora está faltando um pouquinho de tempo para Jesus voltar. E nós precisamos estar firmes para a volta do Senhor. José era um
uma represa de sentimentos, de vontades. José tinha vontade de ser livre. José, ele tinha saudades, ele tinha um sentimento de saudade, ele tinha um sentimento de amar, e ele tinha um sentimento de ser amado. Lembre-se, era um jovem rapaz de 17 anos que foi vendido como escravo. Ele tinha projetos, ele tinha sonho, ele tinha visto o pai dele com as suas mulheres, ele tinha desejo de ter alguém. Ele já estava na vida, ele estava aprendendo sobre Deus, sobre o trabalho, sobre a vida, e de repente aquilo tudo foi ceifado da vida dele. Mas graças a Deus que a semente que é lançada no coração, meu irmão, o diabo não pode roubar. O teu marido pode estar desviado, a tua mulher pode estar desviado, o teu filho pode estar desviado, mas se uma semente for jogada naquele coração, oh meu irmão, oh labaxara, cantarabaçu, uma hora da hora vai crescer e vai lembrar daquilo, mas enquanto isso vai regando aquela semente com muita oração e continuar caminhando. Continuar caminhando firme com Jesus, porque José continuou caminhando firme com o Senhor, e o Senhor tinha derramado sobre eles qualidades únicas. Ele não perdeu essas qualidades. Diante de Potifar, daquela casa, daquele conforto, ele poderia comer coisas escondidas, ele poderia usufruir das riquezas de Potifar, ele poderia ter feito um caixa dois, mas ele não fez nada dessas coisas. Aleluia. Porque isso reflete na atitude que ele teve com a mulher de Potifar. Porque quem faz pequenos roubos, quem ganha vontade em cima dos outros, meu irmão, já abrindo o abismo para grandes coisas. Então eu peço a você nessa noite, em nome do Senhor, comece a cortar as coisas da tua vida que não prestam, não pode, não tem. Não adianta você estar aqui dando glória, aleluia, meu irmão, e estar recebendo de repente um bandido na porta da tua casa para receber o dinheiro da TV a cabo mais barata que você paga, da pirataria, aquele negócio que você compra no camelô, sabe que aquilo dali não tinha condição daquele cara vender aquilo. Eu fui em Vigário Geral pegar um material, soltei do BRT, quando eu vi o cara estava vendendo nugget, pizza, numa barraca de camelô. Eu falei, isso é roubado. Quem compra essas coisas, só tem que ter um distribuidor muito grande que vai vender. Mas você olha para aquilo e fala, oportunidade excelente. Leva para casa, faz oração, pastor da unge, faz olho na tua cabeça, você traz a maldição e vem a pizza e o diabo atrás. Vamos comer pizza hoje. O diabo vai comer também. Meu Deus do céu. Meu Deus, é forte. Eu estou lá na igreja com o irmão falando com o outro irmão. É só comprar o equipamento. Aí eu estou só escutando. Estou igualzinho aquele tio de Esther, escutando os irmãos armando contra o açoeiro. Compra o equipamento. Compra o equipamento, a gente liga pro cara, paga só R$30, vai ter todos os canais. Aí o outro falou assim, vai ter pornô? Aí o outro falou assim, vai ter, mas é só bloquear, porque a gente é crente, a gente não vê pornô, mas rouba das empresas. Tu acha que alguém faz uma televisão, contrata ator, faz filme para botar de graça para crente ver? Pelo amor de Deus, irmão, vamos colocar a mão na consciência. É por isso que o teu salário parece que está no saco furado, não rende, porque está roubando dos outros. Pastor, tem como andar 100% certo? Não dá não. 100% certo não dá não. Porque quando a gente sai daqui agora, a gente vai chegar na esquina ali, avança um sinal, porque nosso Rio de Janeiro é perigoso, a gente não pode parar em muitos sinais, porque pode ser assaltado. Mas a gente pode viver uma vida equilibrada. A gente pode viver uma vida temente. A gente pode valorizar o trabalho do outro. A gente pode valorizar a nossa casa. Isso é ser liberto, ser livre. Eu não estou nem aí que todo mundo está fazendo. Eu quero fazer as coisas do jeito que Jesus está falando no meu coração. Aleluia, glória a Deus. Cuidado com o paralelo. Jesus é verdadeiro. José estava ali, não teve paralelo com ele. Não teve jeitinho. Uma mulher, eu não quero você. Tu é a mulher do meu Senhor. Eu estou aqui, eu sou escravo, eu sou isso, eu sou o que você quiser. Eu só não sou teu. Meu Deus. Glória. Glória. E até que depois dessa calúnia, José é lançado naquele cárcere, é levado para ali, e ali mais uma vez ele é esquecido. Quando ele interpreta o sonho, você vê que o local onde a gente está não é retirado do dom que Deus deu. José interpretou o sonho daqueles duas homens que estavam ali, mas foi em nome do Senhor.
Ele estava no cárcere, ele interpretou o sonho. Quantas vezes, irmão, nós somos usados pelo Senhor e às vezes a bênção não vem para a nossa vida aquilo que nós estamos pedindo. Às vezes você ora para uma pessoa, a pessoa é curada, você tem uma coisa que você coloca diante de Deus e Deus não te cura. E é por causa disso que você vai perder a tua essência. José estava ali, me conte o sonho. E ele devia estar ali escutando o sonho e falando assim: Senhor, está nas tuas mãos. Eu estou escutando, mas só tu conheces. Tu é Deus do mistério. Tu é Deus da revelação. Só tu sabes, Senhor Deus. Oh, Jesus, me ajuda. E ele escutando. E foi ali friamente: você vai morrer e você vai viver. Entregou o recado que Deus tinha. Agora, uma coisa: foi do homem, porque José tinha sede. Ó, quando chegar lá, lembra de mim, fala de mim para Faraó. Me tira daqui, eu fui injustiçado. Meu Deus, é forte. O tempo de Deus na tua vida vai chegar, calma. O tempo de Deus na tua vida vai chegar, calma. Mas eu me sinto encarcerado, calma, o Senhor está trabalhando, existe um tempo certo para as coisas virem a acontecer. Acalma o teu coração, descansa em Deus, derrama suas lágrimas diante do Senhor. Espere, Deus está trabalhando. Glória a Deus. E ele devia ficar na expectativa, porque ele viu o lado humano do homem. Quando aqueles homens saem dali, José também não disse, sabe? Ó, o copeiro, um está lá e o outro perdeu a cabeça. Ele, puxa vida, do jeito que Deus falou comigo, agora vai. Marchou e o caramba nasceu. Ó, Jesus querido, Jesus. E passou um dia, passou outro, e a massa foi ficando devagar. E ele voltou a cantar: a batalha vai começar. E estava ali, meu irmão, mas ele não perdeu a essência. E chegou o tempo de José ser chamado diante de Faraó, mediante ao sonho que o Faraó teve. Às vezes você é usado para pessoas que você colocou muita expectativa nelas. São pessoas pequenas, mas Deus revelou coisas grandes para a vida daquelas pessoas. Mas existe um ainda maior, uma pessoa maior, e que o Deus das grandezas das pessoas pequenas também revela para as pessoas grandes. E você vai ser chamado. Só que tem um pequeno detalhe: para José entrar na presença de Faraó, meu irmão, tem que se arrumar. Tem que se arrumar. É o problema de muito crente que precisa ser liberto. Acha que só para vir para a igreja é que precisa se arrumar, que precisa se ajeitar, que precisa se adornar, que precisa se preparar, que precisa para estudar. Meu irmão, o Faraó está aí, o mundo está aí, o Egito está aí. Meu irmão, Deus chamou a gente para fazer a diferença. Então faça o teu melhor, se prepare, se capacite, faça a sua parte. Deus iria contigo. Então vamos lá, José, tomar um banho para tirar essa nhaca de cadeia, tirar esse ranço. Você vivia todo cheirosinho lá na casa de Potifar, tão bonitinho que a mulher dele ficou louca para você. Veio para essa masmorra, envelheceu, ficou pálido, não pegou sol. Agora está na hora de entrar na presença de Faraó. Se ajeita, se arruma, porque Deus vai te usar. Irmão, quarta-feira lá na igreja, o irmão teve a capacidade de dizer para ele, falou: ah, pastor, está tudo arrumado por quê? Eu falei: pô, vim para casa de Deus, cara. Eu disse, gente, só porque eu estou no meio dos meus, para ver o que eles andariam arrastando. Eu não, se eu morasse do lado de lá ali, eu me arrumaria da mesma forma para estar aqui. Pelo amor de Deus, amados. Como é que você conhece uma pessoa que está envolvida numa coisa errada? Ela tem o seu jeito, tem suas vestes. A arma bem pesada, lá. Como é que você reconhece, às vezes, uma pessoa que está envolvida em outras coisas mais pesadas? É um linguajar, tudo. Como é que a gente reconhece um crente? Também por seu comportamento, também por suas vestes. José se arruma, vai na presença de Faraó. E é aquela questão que eu falei dos moradores de rua. Às vezes o Faraó está lá no teu trabalho. Às vezes o Faraó está lá na rua quando você vai dar comida. Às vezes o Faraó é teu vizinho. Mas o que José fez? Escutou. Diga comigo, escutou. Ele escutou o Faraó. Se José não escuta, Deus não podia usar ele. Então, escute bem aqui agora. Olha para mim. Cala a boca, crente. Cala a boca. Boca calada. Deixa Deus falar com você primeiro. Eu só sei que eu tenho que ir lá. Porém, José não sabia que o negócio era tão profundo, irmão.
A casa de Potifar não se comparava a estar na presença do faraó. Deus vai levar você em lugares muito importantes, por causa de vidas, por causa de pessoas. E ali José estava ali, e provavelmente deve ter feito alguma referência ali a faraó. E ele falou: faraó, me conte o sonho. Agora é hora do calar. Quando você está calado, Deus está falando. A minha madrinha de casamento, ela sempre me ensinava. Ela falava: Fernando, quando a gente se cala, Deus fala por nós. Quando a gente fala muito, a gente atrapalha Deus falar. Ai, meu irmão, me arrependi daquilo que eu falei. Por que ter falado daquilo? Claro que não ficou calado. Aquele que retém a sua língua anda muito bem. Porque a língua, pode detonar tudo. Uma palavra mal colocada, meu irmão, é flecha lançada que não tem como voltar. Cuidado. Eu tenho um amigo aqui no Taquara, que tem uma mágoa profunda da mãe dele. Sabe por quê? Porque a mãe dele, numa discussão, soltou assim, sem querer, querendo, que tinha sentido desejo de abortá-lo. Na época de namoro com o pai dele. Cara, ele entrou com uma flecha no coração. Simplesmente ele não tem relação com a mãe de jeito nenhum. Porque aquela mágoa está instalada. Cuidado com as coisas que você fala. Principalmente os homens quando falam para as mulheres. Se você chegar com um cara e falar assim: pô, tá com a barrigão, hein, cara? Aí ele vai dar rima. Aí dá lá: pô, tu também tá. Chega com uma mulher e fala: pô, tá com uma barrigão, hein? Acabar. Mesmo que elas tenham que acabam. Às vezes é melhor ficar calado. Melhor ficar calado. Seja um motivador, um incentivador. Você vai incentivar a tua esposa com um prato desse tamanho que nem vai ver a tua cara. Olha, ó, vamos. A gente precisa ser motivador. A gente precisa ter doces palavras na nossa vida. O fato da gente falar doce não quer dizer que a gente pode ser autoridade, irmão. A gente confunde muito autoridade com grito. Isso é um problema sério em muitos crentes. Então José ficou ali, ó, caladinho, ouvindo. Quando chegou a hora, falou: foi muito sábio, o senhor teve 2 sonhos. É um só, mas foi 2 sonhos, mas são uma só interpretação. E ele trouxe aquela interpretação, e Deus ali tocou nos corações de todos os ouvintes. E naquele momento ali, eu quero que você imagine lá atrás, quando José falava dos sonhos dele para José e para os seus irmãos. E o Jacó olhou assim para ele e falou: tu está falando isso o que, José? Está dizendo que nós vamos ter os teus servos? Nós vamos nos ajoelhar até você? E a cara pasma dos irmãos dele, dos 11 irmãos dele ali olhando, e José contando aqueles sonhos. Naquele mesmo momento, quando José estava ali diante do faraó, quem sabe Potifar também estava ali, quem sabe o copeiro estava, quem sabe até a mulher de Potifar estava ali, e José ali sendo usado por Deus, trouxe a interpretação do sonho, e todos ficaram impactados quando uma pessoa de Deus é usada com sabedoria, meu irmão. Todos ficaram bobos ali com a sabedoria de José. E ali ele recebe um chamado de faraó. José poderia ter sido aniquilado por causa das lutas, porém assumiu um novo compromisso grandioso. Ele poderia ter sido um homem revoltado ali, mediante aquela questão. Ele poderia estar diante de faraó depois desses anos todos, foram muitos anos, ele estava com 30 anos ali, ele foi vendido por 17. Já tinham passado muito tempo. E naquele momento ali ele não era um homem revoltado, o dom ainda estava vivo, Deus que lhe servia estava vivo, porque falava ainda através do seu coração. Ele trouxe a revelação. Ele poderia ter deixado suas dores falarem mais alto do que o dom que Deus havia lhe dado, mas ele resolveu falar aquilo que o Senhor tinha falado ao coração dele. E naquele momento ali, nem ele, meu irmão, e nem você pode esperar aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Aleluia. Nem você pode imaginar, porque eu nunca imaginei na minha vida estar aqui nesse lugar. Nunca imaginei na minha vida. Se tivesse me dito isso há 25 anos atrás, eu riria na cara. Eu jogaria um copo de cerveja. Tá maluco? José aceitou o desafio. Lembre-se,
José continuava sem liberdade. Ele não estava livre não, tá? O fato dele ter aceitado aquele desafio e ter sido usado, você não tem nenhuma parte do texto dizendo, você revelou, vai ter 7 anos de fome, e 7 anos de abundância, 7 anos de fome. Não tem nenhum momento que fala onde você está livre, não houve liberdade. Porém, José continuava sem liberdade de corpo, porém a sua alma nunca esteve presa. Quando os irmãos pegaram ele, não puderam pegar a sua alma. Quando ele foi vendido, não puderam pegar a sua alma, nem para Potifar, nem para a cadeia, nem diante a Faraó. Se Faraó matasse ele ali, a alma dele estava com o Senhor. Cuidado, irmãos, com o espírito de ressentimento que pode entrar dentro do teu coração. José contemplou aqueles olhares. Ele voltou o tempo. Ele viu os irmãos dele olhando para ele. Ele viu Jacó ao contar os seus sonhos. Ele olhou o Potifar, ele olhou a sua esposa, ele olhou o carcereiro. Ele passou a sua história diante à vista ali. Como a pastora estava orando por mim, eu pensando aqui, meu Deus, que honra poder estar aqui fazendo a obra onde o Senhor me tirou. E agora começa a história que José tanto sonhava. E foi interrompida. Após passar as orientações para Faraó, Faraó falou, agora eu vou te colocar. Eu só vejo em você a pessoa para realizar todas essas coisas que você está falando. Então eu te coloco como meu segundo. Abaixo de mim é você. Você só não é Faraó, mas abaixo de mim você que manda em tudo. E José, Deus vendo ali, não poderia somente agora ser mais um serviçal, mas diz assim, lembra-se, José continuava sem liberdade, mas aí Faraó, em Gênesis 41, 45, diz assim, deu a José por mulher Asenate. Sua esposa não conheceu um resto de homem, e sim alguém fiel a Deus, e prontinho para amar e ser amado. 30 anos na casa, geralmente jovem casa bem cedo. José, 30 anos na casa, e aquela mulher não sabia como aquele homem era especial. Ela servia a um outro Deus, mas ela recebeu um homem de Deus para ser o marido dela. Um homem de Deus para ser o marido dela. Eu quero dizer para você que já passou dos 30. Eu quero dizer para você que de repente desistiu dos teus sonhos, que acha que não tem jeito. Saiba de uma coisa, a última palavra vem do Senhor, meu irmão. Aleluia. O céu Jesus conquistou para você, mas a terra, uma pessoa, um carinho, um lugar, um alguém, Deus tem preparado para a sua vida em nome de Jesus. Você tem direito de ser amado, de ser amada. Você tem direito de amar alguém. Você tem direito de ser mais carinhoso. Você que é mais velho, de repente um homem de outra geração, né? Que naquela época a mulher tinha que ficar em casa, o homem tinha que trabalhar. Começa a olhar para a tua esposa de uma forma diferente. Eu fico quando eu passo por um bar assim, vejo um monte de homem sentado com aquelas garrafas de cerveja, tudo quente, já todo com aquele copo. Eu fico pensando, meu Deus, por trás daquele homem ali tem uma mulher em casa, sozinha, que não sai, que não passeia, que não vai no cinema, oh Deus, que não recebe dinheiro para ir no cabeleireiro, que não tem a sua autoestima lançada para cima, que não é a parte mais fraca que Deus falou que era no casamento. Não é celebrada aquela mulher. Eu sempre penso nisso. Jesus, nós somos agora de Deus, nós temos direitos e deveres a cumprir perante o Senhor. E aquela mulher recebeu José ali, eu fico imaginando a cabeça da mulher de Potifar, falar que perdi aquele novinho, perdeu-se, e agora ainda está meia idade, está com 30 anos, ela novinho estava na sua casa, mas aquela mulher recebeu o nome de Deus, o homem estava pronto para amar e ser amado. Sabe por quê? Porque José veio de uma família, ele tinha uma mãe, ele recebeu o carinho da mãe, ele sabia que os olhos do seu pai sorriam para sua mãe. Então quando ele recebeu aquela menina, ele começou a viver aquilo que ele queria viver lá atrás. Não existe tempo, oh meu irmão, para que os seus sonhos possam começar a ser vividos. Deus é que dá a última palavra.
O que José havia perdido, agora ele tem uma família. Não precisava esfregar isso na cara de ninguém. A felicidade era dele. Quem é que ia ligar para uma pessoa que acabou de sair de uma masmorra? José não tinha ninguém, pastor, para esfregar na cara. Tá vendo? Eu consegui. Não tinha ninguém para esfregar na cara. Era a vontade dele, era o sonho dele. Vive o teu sonho, irmão. Faz a tua vontade. Se matricula nesse curso logo. Faz essa faculdade. Volta a estudar. Corta esse cabelo. Vai se tratar. Vê o que você tem que fazer. Quando eu chamei a minha esposa para vir para o comércio comigo, eu falei, filha, olha, você tem certeza que você quer vir? Porque eu não quero chegar lá na frente, na nossa velhice, e você ficar se queixando das coisas que você não fez porque estava me acompanhando. Porque tem homem que não consegue as coisas e culpa os outros. Tá vendo? Se você estivesse comigo, eu não tinha. Para de culpar os outros pelas tuas derrotas. Não deu certo, não deu, parte para outra. Não na tua esposa, mas nas coisas da vida. Ela falou, não, filho, eu vou te acompanhar. E ficamos ali 10 anos na Cidade de Deus, ali trabalhando com camiseta. Hoje, passou agora para o terceiro período da faculdade de farmácia. Já é a segunda faculdade que ela faz. Fez marketing, agora está fazendo farmácia, está amando. Não há coisa melhor do que tu ver tua esposa feliz. Ela chegou para mim e falou, filho, você é um homem que me dá segurança. Eu falei, glória a Deus. É só isso que a gente precisa receber. Só isso que a gente precisa receber. Porque a gente precisa cuidar, precisa tratar, e a mulher cuida de nós, né? Botando comida no prato. Eu só canso se minha mulher botar comida na mesa. Vai lavar sabão, meu irmão. Quando a mulher ficar doente, você vai colocar comida para ela? Eu não estou aqui para ter confusão no teu casamento, não. Eu estou falando você pensar. Eu conheci um cara que ele não comia, se não colocasse a comida na frente dele, só botava um garfo na boca. Eu falei, meu Deus, eu fico olhando, eu fico pensando assim, meu Deus, eu quero saber se esse cara vai ser um verdadeiro lorde quando a mulher dele adoecer. Como minha filha aqui está aqui na boquinha, fiz um feijão, contratei até uma pessoa para fazer um feijão para você. É muito difícil, irmãos. Desse jeito. Vamos mudar, gente, vamos se libertar. É errado o homem dizer que ajuda em casa. O homem não ajuda em casa, participa, porque faz parte daquela casa. Mas esse cara fala, não, eu estou ajudando a minha esposa. Não está ajudando, não, tu mora onde? Tu mora lá? Eu ajudo meu vizinho, ajudo aqui a igreja. Na minha casa, não, eu sou participante. Eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Libertação. Essa mulher não. Apesar de ela ser do Egito, ela recebeu um homem bonitinho, perfeitinho, direitinho. Sabe por quê? Já começou lá atrás na lida, quando ele lidava lá com os rebanhos do pai. Ele teve acesso à casa de Potifar, ele tomou conta de tudo. Ele tomou conta da cadeia, agora não vai tomar conta dessa princesa, dessa mulher faraó. Essa mulher aqui do Egito devia ser uma mulher, meu irmão, devia tomar banho com leite cabra, não sabia nem que era água. Olhou para aquela mulher e falou, Senhor amado, só o Senhor é Deus. A gente tem que suspirar pelas coisas que Deus nos deu, irmão. Precisamos dar valor, porque o ímpio está aí fora, doido para traçar o homem e a mulher de Deus. Mas o sangue de Jesus tem poder nesse lugar para fortalecer, fortificar e mudar os nossos pensamentos. Porque o deserto pode estar lá fora, mas o coração do crente não pode mudar pelas coisas que ele está vendo. Porque Deus está morando aqui. A felicidade estava dentro de José. Sonho. Tudo. Meu Deus. Ele começou a aplicar. Aí entra a questão do filho. Eu finalizo com essa parte. Que é o filho. O texto que a gente leu. Gênesis 41, 52. Glória a Deus. Aleluia. Tem que ter sentido. Se puder, só Bíblia. Gênesis 41. Vamos ver o 51 e 52. Eu finalizo, peço desculpa aí por ter passado um pouquinho do horário. Okay. Todos abrindo aí, amém? Diz assim: José, ao primeiro filho, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez, diga, esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de... Sofreu lá, gente.
Sofreu na casa do pai, depois da casa do pai, muito trabalho. Ralou muito, gente. Ralou muito. Não ficou sentado lá, não, esse é o preso rebelde. Esse é o escravo que não quer, tem que tomar as 10 lampadas nas costas para poder. Não, ralou muito, trabalhou muito. Então ele esqueceu, aquele filho que ele esqueceu. Primeiro ele recebeu aquela mulher linda. Depois que coabitou com aquela mulher, veio ver um filho. Veio ver barriga crescendo, sendo gerada, expectativa, ele trabalhando, continuando trabalhando, agora já não metendo mais a mão na massa, agora administrando. Olha lá, pega esse livro aqui, junta esse aqui, faz isso aqui, você vai fazer isso, vai fazer isso. Agora já era administrador. Estava na beca, estava na posição. Mas por que aquilo? Pela sabedoria que Deus tinha dado para ele. Tem pregador aqui nesse meio aqui? Tem gente com o ministério errado aqui nesse meio aqui? Oh meu Deus, o que é isso? Tem gente de oração aqui, tem gente de visão, a revelação, e agora não vê mais nada, não prega mais nada. Tem gente que era cheia da unção, cheia do poder, era azeite na tua vida, e agora não prega mais nada, porque as cadeias, o tempo da dificuldade apagou tudo isso, te enganaram, contaram para você que é só vitória. Só vitória é jargão de crente, irmão. Não tem esse negócio de só vitória não, só vitória só crente. 50, pastor, mas só vitória, pastor, só vitória, não. Só vitória é jargão de crente. Aqui fora é luta, é peleja. Aleluia. Então o José está falando, não, ó, me esqueci todas as coisas. O primogênito chamou de Manassés. E o segundo? O segundo chamou de... Pois disse, Deus me fez o quê? Glória! Próspero, prosperar. Diga, eu quero ser próspero. Prosperar. Aonde Deus me colocou? Aonde Deus me colocou? No céu? Quem está aqui no céu? Tem anjo aqui, então com uma asa aí, com um círculo na cabeça. Se for, vamos falar com o céu, porque aqui não tem lugar. Não, Deus te fez próspero aonde Deus te colocou. Meu Deus do céu. Ah, eu não vou fazer faculdade, eu não vou estudar, não sei o que, meu irmão, prosperidade não tem nada a ver com essa coisa. Prosperidade é paz. É aquele que é salvo, salvo para sempre. Você não é salvo mais ou menos, não, você salvo mais ou menos salvo, não, hoje eu estou salvo, não, hoje perdi a salvação, não, eu não perdi, não, a eternidade passou a habitar dentro do seu coração. Ah, mas assim eu posso pecar à vontade agora que eu sou salvo para sempre? Não, não, é por você ser salvo que agora você não anda mais em pecado, você não tem mais prazer nisso, você perdeu o gozo nisso, e você vai desenvolver a tua salvação a cada dia, e você vai ter um gozo na alma a cada dia. José estava aqui, passou esse tempo todo, esses anos todos, e não perdeu a sua salvação. E a demonstração disso é demonstrando no seu caráter. Porque são os frutos que demonstram que a pessoa é convertida ou não. E aí ele fala, o segundo chamou Efraim porque ele disse, Deus me fez prosperar na minha aflição. E o nosso tema, prosperará mesmo em tempo de escassez. Achará Deus fé na terra quando ele voltar? A fé aqui nesse lugar, porque a palavra de Deus está sendo pregada. No seminário a gente estuda uma matéria chamada Tipos de Cristo. E José é um tipo de Cristo, porque a vida dele representa o Senhor Jesus. Eu não poderia contar essa história toda sem Jesus estar no meio, porque senão seria só vir aqui para contar uma história. E aqui não é lugar de contação de história. Aleluia. Eu quero dizer para você que quando José ele casa com a mulher egípcia, essa egípcia se torna noiva dele. E assim como nós também não éramos o povo de Deus e nos tornamos agora noiva de Cristo. Aleluia. Deus perdoou os nossos pecados. Porque esse mesmo José, quando ele está na presença dos seus irmãos, os seus irmãos ficaram apavorados, porque quando a gente está diante do Senhor, a gente sabe que o Senhor conhece todos os nossos pecados. E José perdoou os pecados dos seus irmãos. A Bíblia diz que quando Jacó morreu, os irmãos temeram de José agora se vingar dele, e José perdoou. Fiquem tranquilos, Deus tinha um propósito nisso tudo. Então Jesus veio aqui à terra para pelejar nessa terra de aflição, para nos dar vida e vida com abundância. Jacó, traz todo mundo para cá, porque tem comida aqui no Egito, tem comida aqui na Boiúna, tem comida onde tem crente, tem comida porque tem clamor, tem honra, tem glória para Jesus. Fica de pé no seu lugar para a glória de Deus. O Senhor está aqui no nosso meio.
Jesus quer salvar e quer libertar. Aleluia.